Na cozinha de uma quinta luxuosa na região do Douro, um pai milionário encontra a sua filha de 7 anos agachada no chão, segurando punhados de ração canina e levando-os à boca com uma fome desesperada. A menina, magra demais para a idade, encolhe-se ao vê-lo. Não contes à tia Sandra Esteves, papá, por favor. Ela disse que eu não posso comer fora de horas, mas eu estou com muita, muita fome. O que ele descobre sobre os cuidados da madrasta vai chocá-lo completamente. Antes de iniciarmos esta história que mudou para sempre a vida desta família, comente de onde está a assistir e desfrute da narrativa. O som dos pneus do BMW elétrico a raspar no granito polido da entrada da garagem ecoou pela quinta de 3.000 metros quadrados, aninhada entre as vinhas em Socalcos do Douro. Rui Muniz desceu do carro com o telemóvel colado ao ouvido, gesticulando animadamente enquanto discutia os últimos detalhes da aquisição de uma startup de inteligência artificial. Não, Paulo Castro. Preciso que o contrato esteja na minha secretária até quinta-feira. Não aceito quaisquer atrasos. A sua voz, habituada a comandar salas de reuniões, reverberava pelos corredores vastos e silenciosos enquanto caminhava em direção ao escritório, os seus passos firmes e quando contra o soalho de madeira maciça de carvalho. A luz dourada do final da tarde filtrava-se através das enormes janelas panorâmicas, que molduravam a paisagem avassaladora do rio e das vinhas, criando padrões geométricos nas paredes brancas imaculadas. Quadros de artistas portugueses contemporâneos, como Paulo Arrego e Vils, ornamentavam cada parede, escolhidos mais pelo seu valor de mercado e prestígio do que por uma afinidade estética particular. Rui parou diante da porta do escritório, um pesado portal de madeira antiga, ajustando o nó da sua gravata Hermes azul marinho. Sandra, chamou, esperando ouvir a voz melodiosa da esposa. O silêncio que respondeu pareceu mais denso que o habitual, carregado de uma estranheza que não conseguia identificar. Dirigiu-se então à cozinha gourmet, um espaço de design minimalista onde costumava encontrar Sandra Esteves a preparar alguma refeição sofisticada para as suas publicações nas redes sociais. O ambiente, com os seus eletrodomésticos de aço escovado da Gaggenau e uma ilha central de quartzo negro, estava mergulhado em penumbra. Foi então que ouviu um ruído subtil, quase imperceptível, vindo do canto próximo à despensa. Um mastigar hesitante, acompanhado de pequenos fungados. Sandra, estás aí? Perguntou novamente, a sua voz a cortar o silêncio enquanto caminhava em direção ao som. O que viu fez o seu sangue gelar instantaneamente. Agachada no chão frio de xisto, próxima à taça de água do Golden Retriever, o Max, estava Mariana, a sua filha de 7 anos. A menina, com uma magreza que lhe vincava as costelas sob a t-shirt, segurava com as duas mãozinhas um punhado de ração canina, levando os pequenos pedaços dourados à boca com uma fome desesperada que partiu o coração do pai. As suas roupinhas, antes sempre impecáveis e de marca, pareciam grandes demais no seu corpinho franzino. Os cabelos castanhos claros estavam desgrenhados e os olhos grandes e escuros, herança da mãe, pareciam fundos demais no seu rostinho pálido e manchado de lágrimas secas. Mariana. Meu Deus, filha, o que estás a fazer? A voz de Rui saiu mais alta e áspera do que pretendia, fazendo a menina encolher-se como um filhote assustado. Ela escondeu rapidamente as mãos atrás das costas, derramando os pequenos grânulos pelo chão, que rolaram com um som seco no silêncio pesado. Não contes à tia Sandra Esteves, papá, por favor, sussurrou ela, os olhinhos enchendo-se de lágrimas frescas que começaram a rolar pelas suas bochechas sujas. Ela disse que eu não posso comer fora de horas, mas eu estou com muita fome. A barriguinha está a doer. Rui ajoelhou-se ao lado da filha, o seu fato italiano de língua machucando-se contra o xisto gelado. O cheiro da ração de salmão misturava-se com um odor indefinível de mofo e tristeza, que parecia impregnar aquele canto esquecido da cozinha opulenta. Filhinha, há quanto tempo não comes? A sua voz tremia de uma raiva contida enquanto estendia os braços, mas Mariana recuou instintivamente, como se esperasse uma repreensão, um gesto que o feriu mais do que qualquer palavra. Desde ontem de manhã, papá. A tia Sandra Esteves disse que meninas desobedientes ficam sem jantar e sem pequeno almoço. Desobedientes? Como assim, desobedientes? Rui sentia uma fúria a crescer no seu peito, quente e descontrolada, uma fúria dirigida tanto a Sandra como a si mesmo, por ter estado tão cego. Mariana baixou os olhos, brincando nervosamente com a bainha do seu vestido amarelo desbotado. Eu derramei água no tapete da sala quando fui beber. Foi sem querer, papá, juro. Mas ela ficou muito zangada e disse que eu sou desastrada igual à minha mãe. A menção à sua falecida esposa, Carla Santos, fez Rui cerrar os punhos com tanta força que as unhas se cravaram nas suas palmas. Carla falecera num acidente de viação quando Mariana tinha apenas 3 anos, e desde então Sandra Esteves havia assumido, de forma aparentemente perfeita, o papel de madrasta. O som de saltos altos contra o soalho de madeira anunciou a chegada de Sandra. Ela apareceu na porta da cozinha como uma aparição elegante, vestindo um conjunto Chanel rosa pastel,
os cabelos loiros perfeitamente escovados, formando ondas suaves ao redor do rosto que ele sempre considerara angelical. O seu sorriso, sempre pronto para as câmaras, desapareceu quando viu Rui ajoelhado ao lado de Mariana. Querido, chegaste cedo hoje, não te ouvi entrar. A sua voz tinha aquele tom meloso que sempre usava quando queria parecer carinhosa, mas Rui notou como os seus olhos azuis se endureceram como lascas de gelo ao pousar na filha. Sandra, a Mariana estava a comer ração de cão. Ração de cão. A voz de Rui subiu uma oitava, e quando pela cozinha espaçosa e ressoando contra os armários de laca branca. Sandra riu. Um som cristalino, musical, que soou completamente fora de lugar, macabro. Ah, meu amor, as crianças fazem estas travessuras. Tenho a certeza de que ela estava apenas a brincar, não é, Marianinha? O diminutivo soou forçado, quase sibilante, nos seus lábios, e Mariana encolheu-se ainda mais, agarrando-se ao braço do pai como se fosse uma tábua de salvação. A brincar. Ela disse que está com fome desde ontem. Rui levantou-se, a sua altura imponente fazendo sombra sobre a esposa, que pela primeira vez pareceu pequena. Sandra manteve o sorriso, mas a sua expressão ficou mais tensa, os músculos do seu maxilar a contraírem-se. Ora, querido, tu sabes como a Mariana é dramática. Ontem ela comeu direitinho, não foi, amor? Dirigiu-se à menina com uma voz que parecia doce, mas que carregava uma ameaça subtil que fez Mariana tremer. Foi, tia Sandra Esteves, murmurou a criança, evitando o olhar do pai, os seus olhos fixos num ponto indefinido no chão. Rui observou a troca silenciosa entre a sua esposa e a sua filha, uma sensação inquietante e amarga a crescer no seu estômago. Algo estava terrivelmente errado, e ele tinha sido um idiota por não o ter visto antes. Mariana, vem comigo. Vamos preparar um lanche. Ele estendeu a mão para a menina, que olhou rapidamente para Sandra Esteves, um pedido de permissão silencioso e aterrorizado, antes de aceitar. As mãozinhas de Mariana estavam geladas e trêmulas, e Rui notou como ela mancava levemente ao caminhar. Machucaste o pé, filhinha. Tropecei na escada ontem à noite, quando desci para beber água, ela respondeu baixinho, sem o olhar. No frigorífico Sub-Zero, repleto de produtos orgânicos e importados, Rui procurou algo simples que Mariana pudesse comer. Iogurte de ovelha da Serra da Estrela, queijos de azeitão, frutas exóticas, mas nada que parecesse adequado para uma criança faminta. Sandra observava da ilha central, tamborilando as unhas perfeitamente feitas contra o quartzo. Rui, não precisamos de exagerar. A Mariana jantou bem ontem. Então por que estava ela a comer ração? A pergunta saiu mais cortante do que pretendia, afiada como uma lâmina. As crianças têm caprichos, querido. Deverias saber disso. Sandra aproximou-se, colocando uma mão possessiva no braço do marido. O seu perfume caro, uma mistura de jasmim e baunilha, não conseguia mascarar completamente algo subjacente, uma frieza que Rui nunca havia notado antes. Talvez devêssemos conversar sobre isto mais tarde, quando estivermos sozinhos. As suas palavras soaram como um aviso, e Mariana pressionou-se mais contra o pai, procurando proteção. Rui encontrou uma maçã vermelha na gaveta de frutas e começou a descascá-la, cortando-a em fatias finas com uma precisão que não sentia nas suas mãos. Mariana observava cada movimento com uma atenção faminta que o fez sentir uma pontada de culpa tão aguda que quase o fez perder o fôlego. Quando se tinha tornado tão distante da própria filha? Quando fora a última vez que realmente a observara, que notara se estava bem alimentada, feliz, segura? Aqui, princesa, disse ele, oferecendo uma fatia. Mariana pegou-a com as duas mãos e começou a comer devagar, saboreando cada pedacinho como se fosse o alimento mais delicioso do mundo. Rui, estás a mimar a menina, disse Sandra, a sua voz perdendo um pouco da doçura artificial, revelando um tom de aço por baixo. Se começarmos a ceder a todos os caprichos dela, vai ficar impossível educá-la. Ela moveu-se pela cozinha com a graça felina que ele sempre admirara, reorganizando objetos que já estavam perfeitamente alinhados, um tique nervoso que ele só agora reconhecia. A educação requer disciplina, e a disciplina às vezes significa dizer não, mesmo quando é difícil. As suas palavras ecoavam como uma lição decorada, pronunciada com a segurança de quem a havia repetido muitas vezes, talvez para si mesma. Mariana terminou a maçã em silêncio, lambendo os dedos para não desperdiçar nenhum restinho de doçura. Rui observou como ela olhava constantemente para Sandra Esteves, como se aguardasse uma reprimenda a qualquer momento. Papá, posso subir para o meu quarto agora? Perguntou ela, a sua voz quase um sussurro. A pergunta partiu o coração de Rui. Quando é que a sua filha se tinha tornado uma criança que pedia permissão para existir na sua própria casa? Claro, filhinha, mas antes, que tal tomarmos um banho e escolhermos uma roupa nova? Rui queria passar mais tempo com Mariana, entender o que estava a acontecer,
decifrar o código de medo nos seus olhos. Sandra interveio rapidamente. Querido, chegaste do trabalho e deves estar exausto. Eu cuido da Mariana. Por que não relaxas um pouco no escritório? A sua sugestão soou mais como uma ordem disfarçada, e Rui notou como Mariana tensionou ao ouvi-la. Não. Eu quero cuidar da minha filha. A firmeza na sua voz surpreendeu até a si próprio. Sandra piscou algumas vezes, o seu sorriso vacilando por uma fração de segundo antes de se recompor com um esforço visível. Claro, meu amor, que bom ver-te a envolver-te mais com a educação dela. Havia uma ponta de sarcasmo nas suas palavras que Rui escolheu ignorar por enquanto. Subindo a escadaria de mármore com Mariana ao seu lado, Rui observou como a menina se segurava firmemente no corrimão, os seus passinhos cautelosos e quando no vão imenso. Os retratos de família que ornamentavam as paredes pareciam observá-los. Fotos profissionais onde todos sorriam perfeitamente, mas que agora pareciam artificiais e frias. Numa delas, tirada no Natal passado, Mariana aparecia ao lado de Sandra Esteves. Mas Rui notou agora como o sorriso da filha não chegava aos olhos, como as suas mãozinhas pareciam tensas, segurando o presente caro que ganhara. O quarto de Mariana na quinta ficava no final do corredor, isolado dos outros cômodos. Quando Rui abriu a porta, foi atingido por uma sensação de frieza que contrastava com o resto da casa. O ambiente era organizado de forma quase militar, a cama feita com perfeição hospitalar, os brinquedos alinhados com precisão matemática nas prateleiras, as roupas dobradas em pilhas perfeitas dentro do armário aberto. Não havia o caos criativo típico de um quarto infantil, nenhum desenho colado na parede, nenhuma boneca esquecida no chão. Onde estão os teus desenhos, Mariana? Lembro-me que adoravas desenhar. Rui ajoelhou-se à altura da filha, observando como ela olhava nervosamente para a porta. A tia Sandra Esteves disse que desenhos na parede fazem sujeira. Ela guardou todos numa caixa. Mariana apontou para o alto do guarda-roupa, onde uma caixa de papelão comum contrastava com o luxo do resto do mobiliário. Posso ver? Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Ela não gosta quando mexemos nas coisas organizadas. Rui pegou numa cadeira e alcançou a caixa, que estava pesada. Quando a abriu, o seu coração afundou. Encontrou dezenas de desenhos feitos com giz de cera, todos amarrotados, alguns até rasgados. Eram imagens de uma família feliz, um homem alto de fato, uma menina pequena de vestido colorido, e, notavelmente, uma mulher loira, sempre desenhada com um sorriso que mais parecia uma cicatriz vermelha e rasgada no papel. Em vários desenhos, a figura feminina estava separada das outras duas, como se Mariana, na sua inocência, instintivamente soubesse que algo estava errado. Um desenho em particular chamou a sua atenção. Mariana havia desenhado a si mesma, sozinha num quarto escuro, com lágrimas azuis correndo pelo rosto. No canto, havia escrito com letras trêmulas: "Eu queria que a mamãe Carla voltasse." Rui sentiu um nó na garganta, percebendo pela primeira vez a profundidade da sua negligência. Tinha deixado a sua filha sozinha com uma estranha que se disfarçava de mãe amorosa. "Mariana, gostarias de colar alguns destes desenhos na parede?" perguntou ele, escolhendo os mais coloridos e alegres. Os olhos da menina iluminaram-se pela primeira vez desde que chegara à casa. Mas rapidamente, a luz apagou-se e ela olhou para a porta novamente. "A tia Sandra Esteves vai ficar zangada", murmurou, brincando com a bainha do vestido. Ela disse que meninas obedientes mantêm o quarto organizado e desenhos na parede são coisa de menina desarrumada. "Bem, então vamos ser desarrumados juntos", disse Rui, colando o primeiro desenho na parede ao lado da cama. Era uma imagem de um sol amarelo brilhante com um sorriso enorme, algo que aquele quarto definitivamente precisava. Mariana riu baixinho, um som frágil, como o tilintar de vidro, um som que ele não ouvia há muito tempo. "Papá, não vais arranjar problemas. Não te preocupes comigo, princesa. Este é o teu quarto e podes decorá-lo como quiseres." Enquanto colavam os desenhos, Rui observou como Mariana se animava gradualmente, contando histórias sobre cada figura que havia criado. Havia um desenho dela a brincar no parque, outro de um piquenique imaginário e vários do Golden Retriever, o Max. "Por que desenhas tanto o Max?" perguntou ele. Mariana ficou quieta por um momento. "Ele é meu amigo. Quando estou triste, ele fica comigo no meu quarto. A tia Sandra Esteves não gosta, mas ele sobe escondido à noite." A menção ao cão trouxe de volta a imagem perturbadora de Mariana comendo a ração. "Filhinha, podes contar-me a verdade sobre a comida. O papá promete que não vai ficar zangado." Mariana olhou com aqueles olhos grandes e honestos, como se pesasse se podia finalmente confiar nele. "Às vezes, a tia Sandra Esteves esquece-se do meu jantar quando tu viajas. Ela fica muito ocupada com as amigas ou com o telemóvel."
Daí eu fico com fome, mas ela disse que não posso mexer no frigorífico sozinha porque posso partir alguma coisa cara. E ontem? O que aconteceu ontem? Rui sentia o estômago a contrair-se com cada palavra da filha. Eu derramei água no tapete da sala. Foi sem querer, papá. Juro por Deus. Mas ela gritou muito e disse que eu sou uma menina burra e desastrada. Daí ela disse que meninas desastradas não merecem jantar nem pequeno almoço, para aprender a ter mais cuidado. Mariana contava tudo isto com uma naturalidade que assustava Rui, como se fosse normal ser punida com privação de alimento por um acidente infantil. O som de passos no corredor fez Mariana calar-se imediatamente, o seu corpinho enrijecendo-se como o de um animal em alerta. Sandra Esteves apareceu na porta, o seu sorriso perfeito de volta ao rosto. Como se estão a divertir aqui? Que lindo! Colaram os desenhinhos da Mariana na parede. A sua voz era doce como mel, mas Rui percebeu como os seus olhos azuis percorreram rapidamente o quarto, catalogando cada mudança, cada infração, à sua ordem. Mariana, amor, que tal descer para jantar? Preparei a tua comida favorita. Qual é a comida favorita da Mariana? Perguntou Rui, testando-a. Sandra hesitou por uma fração de segundo, tempo suficiente para ele perceber que ela não sabia a resposta. Ora, tu sabes como as crianças mudam de opinião. Hoje preparei um risoto de camarão muito especial. Rui sabia, com uma certeza absoluta e aterradora, que Mariana era alérgica a marisco, algo que havia mencionado várias vezes a Sandra desde o casamento. Sandra, a Mariana é alérgica a camarão. Sempre foi. O sorriso de Sandra vacilou novamente, uma pequena fissura na sua máscara perfeita. Ah, claro, como sou esquecida. Deve ser a correria do dia. Então, vamos fazer uma sanduíche simples para ela. Ela aproximou-se de Mariana com os braços estendidos, mas a menina instintivamente recuou para mais perto do pai. Vem, meu amor. Vamos deixar o papá descansar. Havia uma firmeza na sua voz que não combinava com as palavras doces. E Rui notou como Mariana ficou tensa. Na verdade, gostaria de jantar com a Mariana hoje. Faz tempo que não passamos um tempo juntos. Rui levantou-se, colocando uma mão protetora no ombro da filha. Sandra forçou outro sorriso. Que maravilha, uma reunião de família. Vou preparar algo especial para todos nós. Ela saiu do quarto com passos rápidos, e Rui pôde ouvir o som dos seus saltos e quando pela escadaria de forma mais brusca que o normal. Mariana esperou até ter a certeza de que Sandra Esteves havia descido antes de puxar a manga do pai. Papá, sussurrou ela. Vais embora de novo amanhã? A pergunta simples carregava tanto medo e abandono que Rui sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por que perguntas isso, filhinha? Porque quando estás aqui, ela é mais boazinha comigo. Mas quando vais viajar, ela fica diferente. Diferente como? Rui ajoelhou-se novamente, pegando as mãozinhas frias da filha entre as suas. Mariana olhou para a porta mais uma vez antes de responder, a sua voz um fio. Ela esquece-se da minha comida e fica zangada quando eu peço. Às vezes, ela tranca o meu quarto à noite e eu não posso sair nem para fazer xixi. E quando eu choro, ela diz que meninas choronas ficam sem pequeno almoço no dia seguinte. Cada palavra era como uma facada no coração de Rui, que começava a entender a extensão da sua cegueira, da sua indesculpável ausência. Mariana, porque nunca me contaste isto antes? Ela encolheu os ombrinhos magros. Ela disse que, se eu contasse mentiras sobre ela, tu ias ficar muito zangado comigo e ias mandar-me embora de casa. Disse que os papás não gostam de filhas mexeriqueiras. A manipulação era tão cruel e calculada que Rui precisou de se controlar para não descer e confrontar Sandra Esteves imediatamente. Em vez disso, puxou Mariana para um abraço apertado, sentindo como ela era pequena e frágil nos seus braços. Escuta bem, minha princesa. Nunca, jamais, vou mandar-te embora. Tu és a coisa mais importante da minha vida. Entendeste? Ele sentiu as lágrimas da filha a molhar a sua camisa. E se alguém te está a magoar, eu preciso de saber. Não é mexerico, é proteção. O papá está aqui para te proteger, sempre. Estou aqui, murmurou ele, repetindo as palavras como uma promessa sagrada. Mariana aconchegou-se mais nos seus braços. E pela primeira vez em anos, Rui sentiu que estava realmente presente na vida da filha. Estou aqui. E não vou deixar ninguém magoar-te nunca mais. O jantar foi uma experiência surreal. Sandra Esteves havia preparado uma mesa perfeita na sala de jantar da quinta, com toalha de linho irlandês, cristais e talheres de prata. Mariana sentou-se na ponta da mesa, parecendo perdida na cadeira alta demais para ela. Sandra serviu uma sanduíche de fiambre e queijo para a menina,
mas Rui notou que as fatias eram finas demais e o pão estava ressequido, como se tivesse sido feito à pressa e com desprezo. Durante a refeição, Sandra monopolizou a conversa, falando sobre o evento de caridade que estava a organizar para crianças carentes, sobre a nova coleção de arte que havia adquirido, sobre os planos para reformar o jardim. A sua voz melodiosa preenchia o silêncio, mas Rui observava Mariana, que comia devagar e silenciosamente, como se temesse chamar atenção para si mesma. Mariana, conta ao papá sobre a escola. Como foi o teu dia hoje? Tentou ele, querendo incluir a filha na conversa. Sandra respondeu antes que Mariana pudesse abrir a boca. Oh, ela teve um dia maravilhoso. A professora Teresa Lopes diz sempre como ela é bem comportada. Mas Rui notou como Mariana baixou os olhos, brincando com a comida no prato. Mariana, tu mesma podes contar-me, insistiu ele gentilmente. A menina olhou rapidamente para Sandra Esteves antes de falar. Foi bom, papá. Desenhei uma árvore na aula de artes. A sua voz era quase inaudível, e Rui precisou de se inclinar para ouvi-la. Que tipo de árvore? Uma árvore triste, respondeu ela, fazendo Sandra rir nervosamente. Que imaginação esta menina tem? Árvore triste. Que coisa mais engraçada. Mas Rui não achou graça nenhuma na resposta da filha. Depois do jantar, Sandra sugeriu que Mariana fosse tomar banho e se preparar para dormir. É importante manter a rotina, não é, querido? Ela beijou a testa de Rui, o seu perfume caro envolvendo-o mais uma vez. Vou ajudar a nossa princesa com o banho e depois temos a noite toda para nós. Havia uma promessa nas suas palavras que antes o teria atraído, mas que agora só o fazia sentir nojo. Na verdade, gostaria de dar banho à Mariana hoje. Faz muito tempo que não fazemos isso. Sandra pareceu genuinamente surpreendida. Querido, não precisas de te preocupar com essas tarefas. Sei como voltas cansado do trabalho. Mas Rui já estava a levantar-se, estendendo a mão para Mariana. Vem, princesa. Vamos escolher um pijama bem quentinho. Na casa de banho luxuosa adjacente ao quarto de Mariana na quinta, Rui preparou um banho morno na banheira de mármore, adicionou bolhas perfumadas e alguns patinhos de borracha que encontrou esquecidos num canto do armário. Mariana observou tudo com olhos arregalados, como se fosse a primeira vez que via tantos luxos a serem usados para ela. Posso usar as bolhas, papá? Perguntou ela, hesitante. Claro, filhinha, são tuas. Quando Mariana tirou o vestido, Rui teve que disfarçar o choque que sentiu. A menina estava muito mais magra do que imaginava, as costelas visíveis sob a pele pálida. Havia pequenos hematomas nos seus braços e pernas, marcas que poderiam ser atribuídas a quedas e brincadeiras, mas que agora ganhavam um significado mais sinistro. Mariana, como te magoaste aqui? Perguntou ele, apontando gentilmente para uma marca roxa no braço. Eu tropecei na escada ontem, lembras-te? Quando desci para beber água. Mas a marca estava na parte superior do braço, num local inconsistente com uma queda. Rui não quis pressionar naquele momento, mas gravou mentalmente cada detalhe. Mariana entrou na banheira com cuidado, como se não estivesse acostumada a banhos relaxantes. Ela brincou com as bolhas por alguns minutos, um sorriso tímido a aparecer no seu rosto. Papá, posso fazer-te uma pergunta? Mariana olhava fixamente para as bolhas enquanto falava. Claro, filhinha, podes perguntar qualquer coisa. Por que casaste com a tia Sandra Esteves? A pergunta era inocente, mas carregada de um significado que fez Rui parar de lavar os cabelos da filha por um momento. Como explicar a uma criança de 7 anos os conceitos de solidão, conveniência e engano? Eu pensei que seria bom para nós termos alguém para cuidar da casa e fazer companhia, respondeu ele, cuidadosamente. Mariana assentiu, como se essa explicação fizesse sentido. Mas ela não cuida muito bem de mim, não é, papá? Não como a mamãe Carla cuidava. As palavras saíram sem ressentimento, apenas como uma observação factual de uma criança que havia aprendido a aceitar uma realidade distorcida. Como te lembras da mamã, Mariana? Eras muito pequena quando ela partiu. Rui continuou a lavar os cabelos da filha, um movimento repetitivo ajudando-o a manter a calma. Eu lembro-me do cheiro dela. Ela cheirava a bolo de chocolate e a flores. E ela cantava para mim antes de eu dormir. Às vezes, finjo que ainda a consigo ouvir a cantar. A nostalgia na voz de Mariana partiu o coração de Rui, que percebeu como havia falhado em manter viva a memória de Carla Santos. Depois do banho, enquanto Mariana vestia o pijama cor-de-rosa com estampas de unicórnios, Rui notou que estava largo demais no seu corpinho. Este pijama era do ano passado? Perguntou ele. Mariana assentiu. A tia Sandra Esteves disse que não preciso de roupas novas porque ainda não cresci o suficiente. Ela disse que é quando as meninas comem direitinho que crescem. Então,
Talvez eu não esteja a comer direito. A lógica cruel da manipulação deixou Rui furioso, mas ele controlou-se para não assustar Mariana. Amanhã vamos comprar roupas novas para ti, está bem? Os olhos dela iluminaram-se. A sério? Posso escolher as cores. Podes escolher tudo o que quiseres, princesa. Rui deitou Mariana na cama, ajeitando as cobertas ao redor do seu corpinho frágil. Papá, podes contar-me uma história? Perguntou ela, aconchegando-se na almofada. Que tipo de história queres ouvir? Uma história onde a princesa não fica sozinha. O pedido simples revelava tanto sobre o estado emocional de Mariana que Rui precisou de um momento para se recompor. Ele inventou uma história sobre uma princesa corajosa que encontrava amigos mágicos numa floresta encantada, onde nunca estava sozinha e sempre havia comida deliciosa para todos. Mariana ouvia com atenção, os seus olhinhos fechando-se gradualmente. Papá, murmurou ela quando a história terminou. Vais estar aqui quando eu acordar. Vou estar aqui, prometeu ele, beijando-lhe a testa. Estou aqui. Depois que Mariana adormeceu, Rui desceu para encontrar Sandra Esteves na sala de estar da quinta, elegantemente disposta no sofá de cor italiano, folheando uma revista de decoração. Ela havia trocado de roupa, vestindo agora um conjunto de seda que destacava a sua figura perfeita. Como foi a hora do banho? A Mariana portou-se bem, perguntou ela, sem levantar os olhos da revista. Sandra, precisamos de conversar. O tom sério de Rui fê-la levantar o olhar, um sorriso automático formando-se nos seus lábios. Claro, querido. Sobre o quê? Sobre a Mariana. Sobre como ela está a ser tratada nesta casa. Sandra fechou a revista, a sua expressão mudando subtilmente. Não entendo do que estás a falar. A Mariana é muito bem cuidada. Bem cuidada. Ela estava a comer ração de cão porque estava com fome. A voz de Rui subiu, e quando pela sala espaçosa. Sandra suspirou, como se estivesse a lidar com uma criança birrenta. Rui, querido, precisas de entender que educar uma criança requer disciplina. A Mariana pode ser muito dramática às vezes, e se cedermos a todos os seus caprichos, ela vai tornar-se uma criança mimada e impossível. Caprichos. Estamos a falar de comida. Uma necessidade básica. Rui caminhava pela sala, a sua agitação a crescer a cada palavra. Sandra levantou-se graciosamente, aproximando-se dele com um sorriso conciliador. Meu amor, estás estressado. Sei como o trabalho pode ser desgastante. Por que não relaxamos um pouco? Podemos conversar sobre isto amanhã, quando estiveres mais calmo. Não quero relaxar. Quero respostas. Por que é que a minha filha tem medo de ti? Por que é que ela me pergunta se vai ficar sozinha de novo? As perguntas saíam como tiros, e Rui viu como Sandra recuou ligeiramente, a sua máscara de perfeição a rachar-se. Ela não tem medo de mim. A Mariana apenas precisa de aprender limites. As crianças testam os limites constantemente. Que limites incluem trancar uma criança no quarto e deixá-la sem comida? Rui estava perigosamente perto de perder o controle completamente. Sandra piscou algumas vezes, como se estivesse a processar que Mariana havia contado sobre os castigos. Eu nunca, Rui, estás a acreditar nas fantasias de uma criança de 7 anos. A Mariana tem uma imaginação muito fértil. Então negas ter trancado o quarto dela? Negas tê-la deixado sem jantar ontem? Rui observou atentamente a expressão de Sandra, procurando sinais de mentira. Ela hesitou por um momento longo demais, antes de responder. Às vezes, medidas disciplinares são necessárias. A Mariana pode ser desafiadora, e tu não estás aqui na maior parte do tempo para ver como ela se comporta. Desafiadora. Ela tem 7 anos. Rui sentia como se estivesse a ver Sandra Esteves pela primeira vez, realmente a ver por trás da fachada cuidadosamente construída. E mesmo que ela fosse a criança mais difícil do mundo, isso não justificaria maltratá-la. Sandra riu, mas o som saiu forçado e artificial. Maltratar? Rui, estás a ser dramático. A Mariana é bem alimentada, bem vestida, tem tudo o que precisa. Tem? Então por que estava ela a comer ração de cão? A pergunta ficou suspensa no ar, e Rui viu como Sandra lutava para encontrar uma resposta convincente. Finalmente, ela suspirou e assumiu uma expressão de martírio. Tudo bem, talvez eu tenha sido um pouco rígida demais às vezes. Mas é porque me preocupo com ela, Rui. Quero que ela cresça a ser uma pessoa responsável e disciplinada. Rígida demais. Rui abanou a cabeça, incrédulo. Sandra, o que fizeste não foi rigidez, foi crueldade. A palavra ficou suspensa no ar como uma acusação.
Sandra aproximou-se dele, colocando as mãos no seu peito, os seus olhos azuis enchendo-se de lágrimas que pareciam genuínas. Rui, meu amor, eu sei que cometi erros, mas foi porque queria tanto fazer um bom trabalho como madrasta. Às vezes sinto que a Mariana me rejeita, e isso deixa-me frustrada. Ela rejeita-te porque tem medo de ti, disse Rui, removendo gentilmente as mãos dela do seu peito. E agora eu entendo porquê. Sandra soluçou dramaticamente, levando as mãos ao rosto. Eu tentei tanto ser uma boa mãe para ela, mas é tão difícil quando tu não estás aqui, quando sinto que ela prefere a memória da mãe biológica a mim. Às vezes perco a paciência. Perder a paciência não inclui privar uma criança de comida ou trancá-la no quarto. Rui afastou-se dela, criando uma distância física que espelhava a emocional que estava a sentir. Sandra, isto precisa de parar. Agora. Ela olhou com olhos marejados, mas Rui podia ver o cálculo por trás das lágrimas. Claro, meu amor, tens razão. Vou esforçar-me mais. Vou ser mais paciente, prometo. Mas Rui já não acreditava mais nas promessas dela. Acho melhor dormires no quarto de hóspedes da quinta esta noite. Preciso de tempo para pensar. Sandra pareceu genuinamente chocada. Rui, não podes estar a falar a sério. Foi apenas um mal-entendido. Não foi um mal-entendido. Foi uma revelação. Ele subiu as escadas, deixando-a sozinha na sala, as suas lágrimas perfeitamente calculadas a secarem assim que ele desapareceu de vista. Rui passou a noite em claro, alternando entre verificar se Mariana estava a dormir tranquilamente e planear os seus próximos passos. No escritório da quinta, ligou para o seu advogado pessoal, mesmo sendo quase meia-noite. António, sou eu, Rui. Sei que é tarde, mas tenho uma emergência familiar. O doutor António Ferreira era um advogado experiente em direito de família, alguém em quem Rui confiava completamente. Rui, o que aconteceu? A voz de António soou alerta, apesar da hora. Descobri que a minha esposa está a maltratar a minha filha. Preciso de saber quais são as minhas opções legais. Seguiu-se um silêncio do outro lado da linha. Que tipo de maus-tratos? Privação de comida, confinamento, abuso emocional. António, encontrei a minha filha a comer ração de cão porque estava com fome. Meu Deus. Rui, precisas de documentar tudo e de proteger a Mariana imediatamente. António estava claramente chocado. Tens evidências? Tenho o testemunho dela e vou procurar mais. Mas preciso de saber. Posso remover a Sandra de casa? Posso proteger a minha filha? Rui, em casos de maus-tratos infantis, tens várias opções. Primeiro, precisas de fazer uma queixa. Segundo, podes solicitar medidas protetivas. Terceiro, precisas de uma avaliação médica e psicológica para a Mariana. Podes vir aqui amanhã cedo. Preciso de orientação completa. Claro. E Rui, não deixes a Mariana sozinha com a Sandra nem por um minuto até resolvermos isto. A urgência na voz de António confirmou os piores temores de Rui. Depois de desligar, ele ficou sentado no escritório escuro, a processar como a sua vida havia mudado completamente numa única tarde. Na manhã seguinte, Rui acordou cedo e foi verificar Mariana. Ela ainda dormia, enrolada em posição fetal, agarrando um ursinho de pelúcia velho que ele não havia notado na noite anterior. O bichinho estava desbotado e tinha alguns remendos, claramente muito amado. Quando Mariana acordou e viu o pai ao lado da cama, os seus olhos iluminaram-se com uma surpresa genuína. Papá, ficaste. Ela sentou-se na cama, sorrindo pela primeira vez desde que ele chegara à casa. Claro que fiquei, princesa. Prometi, não prometi. Ele sentou-se na beirada da cama, observando como ela estava mais animada. Que tal tomarmos o pequeno almoço juntos? Só nós os dois. Mariana bateu palmas, empolgada. Posso escolher o que vamos comer? Podes escolher tudo. Na cozinha, Mariana pediu panquecas com mel. Algo simples, mas que claramente representava um luxo para ela. Enquanto Rui preparava a massa, Mariana sentou-se na ilha, balançando as perninhas e falando animadamente sobre os seus desenhos. Era como se a presença constante do pai tivesse libertado uma criança que ele não conhecia, alegre, falante, cheia de vida. Papá, posso mostrar-te o meu tesouro? Perguntou ela enquanto comiam as panquecas. Que tesouro? Mariana correu até ao seu quarto e voltou com uma pequena caixa de sapatos que escondia debaixo da cama. Dentro, havia fotos antigas de Carla Santos, algumas pedrinhas coloridas, desenhos especiais e uma cartinha amachucada. Este é o meu tesouro secreto. A tia Sandra Esteves não sabe que eu tenho.
Rui pegou na cartinha e reconheceu a letra trêmula de Mariana. Mamãe querida, sinto muito a tua falta. O papá trabalha muito e a tia Sandra Esteves não gosta de mim. Eu queria que voltasses para cuidar de mim. Amo-te muito, Mariana. A data estava borrada, mas parecia ter sido escrita há vários meses. Por que escreveste esta carta, filhinha? Às vezes fico muito triste e converso com a mamã. Sei que ela não pode responder, mas sinto-me melhor. Mariana falava com uma maturidade que partia o coração de Rui. Uma criança de 7 anos não deveria ter que lidar sozinha com sentimentos tão profundos. E por que não conversaste comigo sobre estares triste? Estavas sempre a trabalhar ou a viajar. E a tia Sandra Esteves disse que meninas que incomodam os papás com probleminhas ficam sem sobremesa. O doutor António Ferreira chegou às 9 da manhã, carregando uma pasta cheia de documentos. Rui levou para o escritório enquanto Mariana via desenhos animados na sala, finalmente relaxada e a comportar-se como uma criança normal. António, a situação é pior do que eu imaginava, disse Rui, contando todos os detalhes descobertos na véspera e mostrando a carta de Mariana. Rui, isto é muito sério. Temos evidências de negligência emocional e física, abuso psicológico e privação de necessidades básicas. António fazia anotações rapidamente. Primeiro, preciso que a Mariana seja examinada por um pediatra hoje mesmo. Segundo, vamos documentar todos os ferimentos e sinais de desnutrição. Terceiro, preciso que graves qualquer conversa com a Sandra daqui para a frente. Posso tirar a Sandra de casa? Sim, especialmente se conseguirmos uma medida protetiva. Mas primeiro preciso de avaliar todas as evidências. Onde está a Sandra agora? Rui olhou pela janela e viu o carro da esposa a sair da garagem. Acabou de sair. Provavelmente foi para o cabeleireiro, como todas as manhãs de quinta-feira. Ótimo. Isso dá-nos tempo para documentar o quarto da Mariana, fotografar evidências e preparar o nosso caso. António levantou-se, assumindo o controle da situação com a eficiência de quem havia lidado com casos similares antes. Rui, a partir de agora, a Mariana não pode ficar sozinha com a Sandra nem por um segundo. Entendido. Entendido, António. Quanto tempo isto vai levar? Depende das evidências que encontrarmos e da cooperação do sistema. Mas com sorte, podemos ter medidas protetivas ainda hoje. António olhou seriamente para Rui. Estás preparado para isto se tornar público? Casos de custódia podem chegar à comunicação social, especialmente envolvendo pessoas do teu nível socioeconómico. Rui pensou em Mariana, nos seus desenhos tristes, na sua fome, no seu medo. Estou preparado para qualquer coisa que proteja a minha filha. António sorriu pela primeira vez desde que chegara. Então, vamos trabalhar. Temos muito que fazer hoje. O primeiro passo foi fotografar o quarto de Mariana na quinta, documentando a organização militar, a frieza do ambiente e o contraste entre o luxo da casa e a austeridade do espaço da criança. António também fotografou os desenhos na caixa, especialmente aqueles que mostravam tristeza ou isolamento. Estes desenhos são evidência psicológica valiosa, explicou ele. As crianças expressam através da arte o que não conseguem verbalizar. Em seguida, foram ao consultório da doutora Maria Afonso, uma pediatra que também trabalhava como perita em casos de maus-tratos infantis. Mariana ficou inicialmente hesitante, mas Rui ficou ao seu lado durante todo o exame. A doutora foi extremamente gentil, explicando cada procedimento e fazendo Mariana sentir-se segura. Querida, vou precisar de fazer algumas perguntinhas, está bem, disse a doutora Maria, ajoelhando-se à altura de Mariana. Podes contar-me como te magoaste aqui no bracinho? Mariana olhou para Rui, que acenou encorajadoramente. Eu tropecei na escada quando desci para beber água de noite. E por que desceste de noite? Não tinhas água no teu quarto. A tia Sandra Esteves disse que meninas grandes não precisam de água no quarto porque podem derramar e estragar os móveis caros. A doutora continuou o exame, documentando cada marca, medindo o peso e a altura de Mariana e avaliando o seu estado nutricional geral. Senhor Muniz, posso falar consigo em particular? Pediu ela após terminar. No corredor, longe de Mariana, ela foi direta. Esta criança apresenta sinais claros de desnutrição crónica e negligência física. O peso dela está 15% abaixo do normal para a idade e há evidências de privação alimentar prolongada. As marcas no corpo dela? Perguntou Rui, temendo a resposta. Algumas são consistentes com quedas, mas outras são difíceis de explicar sem considerar abuso físico. A doutora suspirou. Senhor Muniz, preciso de fazer uma denúncia à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, CPCJ. É a minha obrigação legal. Rui assentiu.
Faça tudo o que for necessário para proteger a minha filha. De volta à quinta, Rui encontrou uma surpresa à sua espera. Sandra Esteves havia voltado e estava na sala com uma mulher que ele não reconhecia. Elegante, bem vestida, com uma pasta executiva na mão. Querido, exclamou Sandra quando o viu entrar com Mariana. Esta é a doutora Ana Costa, minha advogada. Achei que seria bom conversarmos todos juntos sobre esta situação constrangedora. Rui entendeu imediatamente que Sandra se havia antecipado, preparando a sua própria defesa legal. A doutora Ana levantou-se com um sorriso profissional. Senhor Muniz, a sua esposa contou-me sobre as dificuldades familiares que estão a enfrentar. Acredito que podemos resolver tudo de forma amigável. A sua voz tinha o tom suave de quem estava acostumado a negociar em situações delicadas. Não há nada para resolver amigavelmente, disse Rui friamente. Há apenas uma criança que precisa de proteção. Mariana agarrou-se à sua perna, claramente desconfortável com a presença das duas mulheres. Sandra aproximou-se com um sorriso forçado. Mariana, querida, que tal ires brincar para o teu quarto enquanto os adultos conversam? Mariana, fica comigo, disse Rui firmemente, pegando na filha ao colo. A doutora Ana observou a interação com interesse profissional. Senhor Muniz, entendo que está preocupado com a sua filha, mas acusações de maus-tratos são muito sérias e podem ter consequências legais severas para todos os envolvidos. A sua mensagem era clara. Ele deveria reconsiderar antes de prosseguir. As consequências para a minha filha já foram severas demais, replicou Rui. E vou fazer tudo o que for preciso para protegê-la. Sandra soluçou dramaticamente. Rui, meu amor, eu sei que cometi erros, mas contratar advogados e fazer acusações isto vai destruir a nossa família. As suas lágrimas pareciam genuínas, mas Rui já havia aprendido a não confiar nelas. O doutor António Ferreira chegou nesse momento, avaliando rapidamente a situação. Senhor Muniz, vejo que temos companhia. Ele cumprimentou a doutora Ana profissionalmente. Claramente, eles já se haviam encontrado noutros casos. Doutora Ana, imagino que esteja aqui a representar a senhora Esteves. Exatamente. E espero que possamos resolver isto sem um necessário drama público. O único drama aqui é uma criança a ser maltratada, disse o doutor António, colocando a sua pasta sobre a mesa. Tenho aqui relatórios médicos, evidências fotográficas e testemunhos que comprovam negligência e abuso. A doutora Ana manteve a sua compostura. Tenho a certeza de que são apenas mal-entendidos que podem ser esclarecidos. Mariana começou a chorar silenciosamente nos braços de Rui, claramente assustada com a tensão na sala. Todos vocês estão a assustar a minha filha, disse ele, dirigindo-se para a escadaria. Esta conversa continua noutro momento, longe dela. Sandra tentou segui-los. Rui, por favor, precisamos de conversar. Tu já falaste demais, respondeu ele, subindo as escadas com Mariana. No quarto da filha, Rui ajudou-a a acalmar-se, cantando baixinho uma música que Carla Santos costumava cantar. Papá, por que é que a tia Sandra Esteves trouxe aquela senhora aqui? Perguntou Mariana quando parou de chorar. Às vezes, os adultos precisam de ajuda para resolver problemas complicados, explicou ele cuidadosamente. Mas tu não precisas de te preocupar com isso. O papá vai tratar de tudo. A tia Sandra Esteves vai-se embora. A pergunta saiu com uma mistura de esperança e medo que partiu o coração de Rui. Por que queres que ela se vá embora? Porque quando ela está aqui, eu fico com medo. E quando tu não estás, ela é má para mim. A honestidade brutal de Mariana confirmou todas as suspeitas de Rui. Mariana, se eu pudesse fazer a tia Sandra Esteves ir-se embora, ficarias mais feliz. Ela assentiu vigorosamente. Mas daí, quem ia cuidar de mim quando tu tens que trabalhar? O papá vai contratar alguém muito legal para cuidar de ti. Alguém que gosta de crianças de verdade e que vai ser tua amiga. Os olhos de Mariana iluminaram-se. Uma amiga de verdade. Que não vai ficar zangada se eu derramar água. Uma amiga que te vai ajudar a limpar se derramares alguma coisa e que nunca, jamais, vai deixar-te com fome. Rui abraçou-a com força. Estou aqui, princesa, e vou fazer tudo certo desta vez. Prometo. Estou aqui, repetiu ele, as palavras tornando-se um mantra de proteção e amor. Lá embaixo, as negociações continuavam. O doutor António Ferreira apresentou sistematicamente todas as evidências recolhidas, enquanto a doutora Ana Costa tentava minimizar cada uma delas. Os hematomas podem ter explicações inocentes, argumentava ela. As crianças magoam-se a brincar.
E a desnutrição? E o testemunho da própria criança, replicou o doutor Antônio. Testemunhos de crianças são notoriamente pouco confiáveis, disse a doutora Ana. E quanto à alimentação, talvez a Mariana seja apenas uma criança seletiva para comer. Sandra assentiu vigorosamente. Ela sempre foi difícil para comer. Eu fazia de tudo para tentar alimentá-la adequadamente. A sua performance era convincente, mas o doutor Antônio já havia visto muitas situações similares. Doutora Ana, tenho aqui uma ordem de proteção que será apresentada ao juiz ainda hoje, disse ele, retirando documentos da sua pasta, e uma solicitação de afastamento temporário da senhora Esteves da residência familiar. Sandra empalideceu, finalmente entendendo que Rui estava a falar a sério. Vocês não podem expulsar-me da minha própria casa. Esta é a casa do Sr. Muniz, e ele tem o direito de proteger a sua filha, respondeu o doutor Antônio calmamente. A senhora pode contestar a ordem, claro, mas até lá, não pode permanecer na mesma residência que a criança. A doutora Ana sussurrou algo no ouvido de Sandra, que se levantou abruptamente. Muito bem. Se é assim que querem jogar, vamos jogar. Sandra subiu as escadas rapidamente, entrando no quarto principal da quinta para fazer as malas. Rui seguiu-a, querendo ter a certeza de que ela não tentaria contactar Mariana. Espero que saibas o que estás a fazer, Rui, disse ela, dobrando roupas com movimentos bruscos. Estás a destruir a nossa família por causa dos caprichos de uma criança manipuladora. Manipuladora? Ela tem 7 anos. Rui não conseguiu esconder a sua indignação. A única manipulação que vejo aqui é a tua. Sandra parou de dobrar as roupas, olhando com uma frieza que ele nunca havia visto antes. Tu achas que conheces a tua filha? Ela é exatamente como a mãe. Fraca, chorona, sempre a fazer o papel de vítima. Tentei fazer dela uma pessoa mais forte. Fazendo-a passar fome. Trancando-a no quarto. A máscara de Sandra havia finalmente caído, completamente. Disciplina, Rui. Algo que tu claramente não entendes, porque nunca estiveste presente para educar a tua própria filha. A sua voz estava carregada de veneno. Trabalhas 16 horas por dia, viajas 3 semanas por mês e agora queres bancar o pai do ano. Tens razão sobre uma coisa. Eu falhei como pai. Mas isso muda a partir de agora. Rui observou enquanto ela continuava a fazer as malas, cada movimento revelando mais da pessoa cruel que se havia escondido atrás da fachada perfeita. E se achas que vais sair disto sem consequências, estás muito enganada. Consequências. Sandra riu. Um som áspero e desagradável. Rui, esqueces-te de quem eu sou. Tenho amigos influentes, contactos na comunicação social, advogados excelentes. Posso destruir a tua reputação e a tua empresa com algumas chamadas. Ela fechou a mala com força. E quanto à tua preciosa Mariana, bem, as crianças podem ser tão instáveis emocionalmente. Quem sabe que tipo de coisas ela pode inventar sob pressão. A ameaça velada fez Rui aproximar-se perigosamente. Se tentares fazer alguma coisa contra a Mariana, juro que o quê? Vais bater-me à frente dos advogados lá embaixo. Sandra sorriu maliciosamente. Por favor, faz isso. Seria a evidência perfeita de que és um homem violento e inadequado para ter a guarda de uma criança. Rui controlou-se, percebendo a armadilha. Calculaste tudo isto, não foi? O casamento, os maus tratos, até mesmo esta saída dramática. Claro que calculei. Achas que me casaria com um homem obcecado pelo trabalho e com uma filha problemática por amor? Sandra riu novamente. Rui, tu és rico, respeitável e conveniente. Mas nunca foste mais do que isso. E a Mariana? O que era ela para ti? A pergunta saiu mais como um sussurro de horror. Um obstáculo, respondeu Sandra friamente. Uma lembrança viva da tua primeira esposa, sempre a lembrar-me que eu era apenas a substituta. Tentei moldá-la para ser menos irritante, mas ela é teimosa como a mãe. As suas palavras eram como facas, revelando a extensão da sua crueldade calculada. Sai da minha casa. Agora. Rui abriu a porta do quarto, indicando a saída. Com prazer. Mas isto não acabou, Rui. Quando eu terminar contigo, vais implorar para eu voltar. Sandra pegou nas suas malas e desceu as escadas com a dignidade forçada de uma rainha deposta. O doutor Antônio e a doutora Ana observaram enquanto Sandra fazia a sua saída dramática. Os meus clientes vão contestar todas as acusações, disse a doutora
Ana antes de seguir Sandra, e apresentar algumas próprias. A ameaça ficou suspensa no ar enquanto as duas mulheres saíam da quinta. Rui sentou-se pesadamente no sofá, o peso de toda a situação finalmente a atingi-lo. António, em que me meti? O doutor. António guardou os seus documentos calmamente. Rui, fizeste a coisa certa. Mas precisas de estar preparado. A Sandra vai lutar, e provavelmente vai ficar feio. Quão feio? Ela pode alegar que és um pai ausente e inadequado, que a Mariana está a inventar histórias para chamar a atenção, que estás a ter um esgotamento nervoso. As evidências que temos são sólidas, mas ela vai tentar desacreditá-las. O doutor. António levantou-se. Rui, vou começar a conversar com outras pessoas que tiveram contacto com a Mariana. Professores, médicos, talvez alguns funcionários. Alguém deve ter notado alguma coisa. Naquele momento, Mariana desceu as escadas a correr. Papá, onde está a tia Sandra Esteves? Ela teve que sair, filhinha. Vai ficar longe por um tempo. Mariana parou de correr, processando a informação. Então, para surpresa de Rui, ela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente alegre que ele havia visto desde a sua chegada. Ela vai voltar? Perguntou ela, quase a sussurrar. Não, se eu puder evitar, respondeu Rui honestamente. Mariana correu para os seus braços, abraçando-o com uma força que ele não sabia que ela possuía. Obrigada, papá. Obrigada por me protegeres. As palavras simples foram a confirmação de que ele estava a fazer a coisa certa, independentemente das consequências. O doutor. António observou o momento pai e filha com um sorriso aprovador. Rui, vou deixar-vos os dois a aproveitar a tarde, mas amanhã começamos a trabalhar pesado. Preciso de uma lista de todos os funcionários que trabalharam aqui nos últimos 2 anos, todos os médicos que atenderam a Mariana, professores, qualquer pessoa que possa ter informações. Depois que o advogado saiu, Rui e Mariana finalmente ficaram sozinhos na quinta pela primeira vez em anos. O que gostarias de fazer agora, princesa? Perguntou ele. Mariana pensou por um momento. Posso desenhar sem me preocupar em fazer sujeira. Podes desenhar onde quiseres, do jeito que quiseres. Até no chão. Se quiseres desenhar no chão, vamos comprar papel bem grande. Mariana correu a buscar os seus lápis de cor, voltando com o entusiasmo que Rui não via há muito tempo. Ela esparramou-se no chão da sala, começando a desenhar uma casa com um jardim cheio de flores. Esta é a nossa nova casa, papá. Sem a tia Sandra Esteves, só nós os dois. No desenho, havia um homem alto a segurar a mão de uma menina pequena. Ambos a sorrir. E o que vamos fazer nesta nova casa? Perguntou Rui, deitando-se no chão ao lado dela. Vamos cozinhar juntos, e ver filmes, e vais contar-me histórias antes de eu dormir, e eu nunca mais vou ter medo. Mariana adicionou um cão ao desenho, claramente o Max. E vamos brincar no jardim com o Max, e ele vai poder dormir no meu quarto se ele quiser. Rui observou a sua filha a desenhar, vendo como ela florescia quando se sentia segura. Mariana, posso fazer-te uma pergunta? Ela assentiu, continuando a colorir. Porque nunca me contaste como a tia Sandra Esteves se tratava? Mariana parou de desenhar, pensando cuidadosamente. Ela disse que, se eu contasse, ias ficar zangado comigo e mandar-me para um orfanato. E eu tinha medo que fosse verdade. Filhinha, eu jamais te mandaria embora. Tu és a coisa mais importante da minha vida. Rui virou-se para ficar de frente para ela. E se alguém disser o contrário, é mentira. Mariana olhou nos olhos, procurando por sinais de sinceridade. Prometes? Prometo. E sabes de uma coisa? A partir de agora, vou trabalhar menos para passar mais tempo contigo. A sério. Os olhos de Mariana iluminaram-se. Podemos ir ao parque? Faz muito tempo que não vou ao parque. Podemos ir onde tu quiseres. E podemos convidar os teus amiguinhos da escola também. Mariana ficou quieta por um momento. Eu não tenho muitos amigos na escola. Por quê? A tia Sandra Esteves nunca me deixava convidar ninguém para brincar aqui em casa. Ela dizia que as crianças fazem bagunça e partem coisas caras. Rui sentiu mais uma pontada de raiva e culpa. Quantas experiências normais da infância Mariana havia perdido por causa da crueldade de Sandra e da sua própria negligência? Bem, isso muda agora. Vamos organizar uma festa de aniversário para ti com todos os teus colegas da escola. O meu aniversário já passou, disse Mariana baixinho. Passou quando? No mês passado. A tia Sandra Esteves disse que meninas de 7 anos já são grandes demais para festas infantis.
Rui fechou os olhos, sentindo o peso de mais uma falha. Havia perdido o aniversário da própria filha. Então, vamos fazer 2 festas. Uma de aniversário atrasado e uma de comemoração da nossa nova vida juntos. Mariana bateu palmas, empolgada. Posso escolher o tema? Podes escolher tudo. Tema, comida, brincadeiras, tudo. Eles passaram o resto da tarde a desenhar e a conversar, Rui a descobrir aspectos da personalidade de Mariana que haviam sido suprimidos durante anos. Ela era esperta, engraçada, criativa e cheia de curiosidade sobre o mundo. Como ele havia deixado passar tanto tempo sem realmente conhecer a sua própria filha. Na hora do jantar, Rui levou Mariana para a cozinha e eles cozinharam juntos. Nada sofisticado, apenas esparguete com molho de tomate e queijo. Mas Mariana tratou aquilo como se fosse um banquete. Papá, posso ajudar a fazer a comida todos os dias? Perguntou ela, mexendo o molho cuidadosamente. Claro. E podes escolher o que vamos comer também. Até gelado ao pequeno almoço? Perguntou ela, testando os limites com um sorriso travesso. Rui riu. O primeiro riso genuíno que sentia há meses. Bem, talvez gelado ao pequeno almoço seja só nos fins de semana especiais. Mariana riu também, e o som encheu a cozinha de uma alegria que havia estado ausente por muito tempo. Depois do jantar, eles aconchegaram-se no sofá para ver um filme infantil. Mariana encostou-se no pai, segurando o seu ursinho de pelúcia velho. Papá, como ele se chama? Perguntou Rui, apontando para o bichinho. Nuno. A mamã deu-me quando eu era pequenina. O ursinho estava bem gasto, claramente muito amado. A tia Sandra Esteves dizia sempre que meninas grandes não precisam de bichinhos de pelúcia, mas eu não conseguia dormir sem o Nuno. Ainda bem que não o ouviste. O Nuno parece ser um ótimo amigo. Rui acariciou a cabeça do ursinho, notando como ele havia sido cuidadosamente remendado várias vezes. Quem remendou o Nuno para ti? Eu mesma. Aprendi a ver vídeos no computador da escola. A professora Teresa Lopes às vezes deixava-me usar depois das aulas. A menção da professora deu uma ideia a Rui. Mariana, a professora Teresa Lopes é simpática. É a pessoa mais simpática do mundo. Ela pergunta sempre se estou bem e deixa-me ficar na biblioteca na hora do recreio, quando não tenho vontade de brincar lá fora. Por que não tens vontade de brincar lá fora? Mariana encolheu os ombros. Às vezes fico muito cansada, e os outros meninos correm muito e eu não consigo acompanhar. Rui fez uma nota mental para conversar com a professora Teresa Lopes. Se alguém além dele havia notado que algo estava errado, ela seria uma testemunha valiosa. Que tal convidarmos a professora Teresa Lopes para tomar um lanche aqui em casa um dia destes? Mariana animou-se imediatamente. Ela viria mesmo. Tenho a certeza que sim. E talvez ela nos possa ajudar a organizar a tua festa também. Quando chegou a hora de dormir, Mariana hesitou na porta do quarto. Papá, podes dormir aqui comigo hoje. Ainda estou a habituar-me a não ter medo à noite. Claro, princesa. Vou buscar uma almofada. Rui improvisou uma cama no chão ao lado da cama de Mariana, e ela pareceu relaxar imediatamente. Papá, posso contar-te um segredo? Sussurrou ela no escuro. Claro. Às vezes, quando viajas, eu finjo que estás aqui comigo. Converso contigo no escuro e imagino que respondes. A confissão partiu o coração de Rui. O que é que eu respondia? Dizias que me amavas e que ias voltar logo, e que nunca me ias deixar sozinha de novo. Bem, agora isso é verdade. Eu amo-te muito e nunca mais te vou deixar sozinha. Rui estendeu o braço do chão, segurando a mãozinha de Mariana. Estou aqui, princesa. Estou aqui. As 2 palavras que se tornariam a sua promessa sagrada de proteção e amor incondicional. Mariana adormeceu, segurando a mão do pai, pela primeira vez em anos, sentindo-se verdadeiramente segura e amada. Na manhã seguinte, Rui acordou cedo e ligou para o seu escritório. Paulo, preciso de cancelar todas as reuniões desta semana e todas as viagens do próximo mês. Do outro lado da linha, o seu sócio ficou em choque. Rui, temos a apresentação para os investidores japoneses na quinta-feira. Não podemos cancelar. Então, apresentas tu. Paulo, estou a lidar com uma emergência familiar que vai exigir a minha atenção total nos próximos meses. Que tipo de emergência? Paulo Castro conhecia Rui há 15 anos e nunca o vira colocar a família à frente dos negócios. A minha filha foi maltratada, e preciso de cuidar dela e resolver questões legais. A empresa vai ter que funcionar sem mim por um tempo. Meu Deus. Rui, o que precisas? Cobertura total e discrição absoluta.
Não quero nada disto a vazar para a imprensa. Depois de resolver os assuntos da empresa, Rui ligou para a escola de Mariana. A secretaria passou para a professora Teresa Lopes, que atendeu com uma voz preocupada. Senhor Muniz, aconteceu alguma coisa com a Mariana? Professora Teresa, preciso de conversar consigo urgentemente. Descobri que a Mariana estava a ser maltratada em casa. O silêncio do outro lado da linha durou vários segundos. Senhor Muniz, eu suspeitava de algo assim. A Mariana mudou muito nos últimos meses. Ficou mais retraída, sempre cansada, e várias vezes chegou à escola claramente com fome. A confirmação das suspeitas dela validou os temores de Rui. A senhora pode encontrar-se comigo hoje para conversarmos. Claro. E, Sr. Muniz, obrigada por agir. Estava muito preocupada com a Mariana, mas não sabia como abordar o assunto. Eles marcaram um encontro para a tarde, depois de Mariana estar a dormir. Rui não queria expô-la a mais conversas sobre o trauma que havia vivido. Mariana acordou mais animada que na véspera, como se cada hora longe de Sandra Esteves a fizesse florescer um pouco maior. Papá, hoje podemos fazer panquecas de novo? Perguntou ela, espreguiçando-se na cama. Podemos fazer o que tu quiseres todas as manhãs. Rui ajudou-a a vestir-se, notando que mesmo as roupas menores estavam largas no seu corpinho magro. Durante o pequeno almoço, o telefone tocou. Era o Dr. António Ferreira. Rui, tenho novidades. O juiz aprovou a ordem de proteção temporária. A Sandra não se pode aproximar da Mariana nem da casa por pelo menos 30 dias. E depois, depende do que encontrarmos de evidências nesse período. Mas também tenho uma má notícia. Qual? A Sandra já começou a movimentar-se. Ontem à noite, deu uma entrevista a um programa de mexericos na RTP1, pintando-te como um pai ausente e workaholic que está a ter um esgotamento nervoso. Rui sentiu o estômago a apertar. E o que disse ela exatamente? Que trabalhas obsessivamente, nunca deste atenção à Mariana e agora estás a tentar compensar a culpa, acusando-a de coisas terríveis. Ela chorou muito na televisão, pintou-se como uma madrasta dedicada que sempre tentou cuidar da Mariana, apesar da rejeição da menina. O doutor António suspirou. Rui, precisamos de nos antecipar. A guerra da opinião pública já começou. Rui olhou para Mariana, que bebia o seu sumo tranquilamente, alheia à tempestade que se aproximava. António, faz o que for preciso para proteger a minha filha da exposição na comunicação social. Ela não merece ser arrastada para isto. Vou tentar, mas precisas de estar preparado. Repórteres podem tentar abordá-los na rua, na escola. Então a Mariana não vai à escola esta semana. Vamos contratar professores particulares, se necessário. Rui já estava a planear como minimizar o impacto na vida da filha. E, António, acelera a investigação. Quanto mais rápido resolvermos isto, menos tempo a Mariana fica exposta. Depois de desligar, Rui voltou-se para Mariana. Filhinha, que tal passarmos alguns dias só nós os dois aqui em casa, a fazer coisas divertidas? Mariana inclinou a cabeça, intrigada. Não vou para a escola. Não, esta semana. O papá pensou que seria giro termos uns dias especiais juntos. Como umas férias. Exatamente como umas férias. Durante a manhã, eles transformaram a sala de estar numa fortaleza com almofadas e lençóis. Mariana riu mais naquelas 2 horas do que Rui a vir a rir nos últimos 2 anos. Ela corria pela casa, brincava às escondidas e cantarolava músicas que havia aprendido na escola. Era como assistir a uma flor a desabrochar depois de um inverno longo. Papá, por que a nossa casa é tão grande? Perguntou ela enquanto explorava um dos quartos de hóspedes que ela raramente havia visitado. Sei lá, filhinha. Talvez seja grande demais. Rui olhou ao redor da quinta com novos olhos. Todo aquele luxo, e a sua filha havia crescido a sentir-se pequena e isolada nele. Que tal se nos mudássemos para uma casa menor, mais aconchegante? Podemos. Os olhos de Mariana brilharam. Uma casa com um jardim menor onde eu possa brincar, e uma cozinha onde eu possa ajudar a cozinhar sem medo de partir alguma coisa. Podemos procurar uma casa exatamente assim. Com um jardim onde possas plantar flores e uma cozinha onde possamos fazer experiências culinárias malucas. À tarde, enquanto Mariana cochilava no sofá da sala, exausta de tanto brincar, a professora Teresa Lopes chegou para a conversa marcada. Era uma mulher de meia-idade, com um ar maternal e olhos gentis por trás de óculos de leitura. Sr. Muniz, obrigada por me receber. Estou muito preocupada com a Mariana há meses. Conte-me tudo o que notou, por favor. Rui serviu café enquanto ela organizava os seus pensamentos.
A Mariana sempre foi uma criança alegre e participativa, mas nos últimos 8 meses, ela mudou drasticamente. Ficou retraída, sempre cansada e começou a apresentar sinais que me preocupavam muito. Que tipo de sinais? Ela frequentemente chegava à escola com fome, comia o lanche rapidamente, como se não soubesse quando seria a próxima refeição. Várias vezes, encontrei-a na biblioteca durante o recreio, dizendo que estava cansada demais para brincar lá fora. A professora Teresa Lopes tirou um caderno da bolsa. Comecei a documentar, pois senti que algo estava errado. Chegou a falar com a Sandra sobre isto. Tentei várias vezes, mas ela sempre me dava explicações que pareciam plausíveis. A Mariana estava a passar por uma fase difícil. Estava a testar limites, a ser dramática. A sua esposa é muito convincente, Sr. Muniz. A professora suspirou. Eu queria acreditar nela, porque a alternativa era terrível demais. Que mais notou? Rui incentivou, sabendo que cada detalhe seria importante para o caso. A Mariana começou a atrasar-se frequentemente, chegando à escola com o uniforme machucado, o cabelo desgrenhado. Quando eu perguntava se estava tudo bem em casa, ela dizia sempre que sim, mas os olhos dela eram tão tristes. A professora Teresa Lopes mostrou o caderno onde havia documentado tudo. Aqui, por exemplo. 15 de março, a Mariana adormeceu durante a aula de matemática, algo que nunca havia acontecido antes. Quando a acordei, ela disse que não tinha conseguido dormir à noite porque estava com fome. 22 de março, ela chegou à escola com um hematoma no braço, disse que havia caído da escada. A senhora tem alguma evidência física? Desenhos, tarefas que indiquem o estado emocional dela. Tenho vários desenhos que me preocuparam muito. A professora retirou uma pasta da bolsa. A Mariana sempre desenhou famílias felizes, mas recentemente começou a desenhar cenas muito diferentes. Os desenhos eram perturbadores, uma casa grande e escura com uma figura pequena numa janela, uma mesa com comida, onde apenas 2 pessoas estavam sentadas enquanto uma terceira figura observava de longe. Um desenho particularmente chocante mostrava uma criança no chão enquanto uma figura adulta loira lhe apontava o dedo. Quando é que ela fez este último desenho? Perguntou Rui, apontando para a imagem mais perturbadora. Na semana passada. Quando perguntei sobre ele, a Mariana ficou nervosa e tentou rasgá-lo. Disse que não deveria ter desenhado aquilo, que ia arranjar problemas. A professora olhou para Rui com os olhos marejados. Sr. Muniz, por que demorou tanto a descobrir? A pergunta doía, mas Rui sabia que a merecia. Porque eu estava cego para tudo o que não fosse trabalho. Falhei como pai, professora. Mas agora vou passar o resto da vida a compensar isso. Ele pegou nos desenhos, observando a progressão da alegria para a tristeza nas criações de Mariana. Posso ficar com estes? Claro. E, Sr. Muniz, qualquer coisa que precise para ajudar a Mariana, depoimento, documentos, qualquer coisa, pode contar comigo. A professora levantou-se para sair. Ela é uma menina especial, com um coração enorme. Merece ser feliz. Ela vai ser feliz, prometeu Rui. Custe o que custar. Naquela noite, depois que Mariana adormeceu, Rui ligou para o Dr. António Ferreira para relatar a conversa com a professora. Excelente, Rui. Os desenhos e o testemunho dela vão ser fundamentais. Mas tenho mais novidades sobre a situação da comunicação social. Que tipo de novidades? A Sandra não parou na entrevista de ontem. Hoje, deu outra entrevista, desta vez para um programa de maior audiência, e conseguiu um novo advogado, o Dr. Jorge Pimenta. Rui reconheceu o nome. O Dr. Jorge era conhecido pelos seus métodos agressivos e pouco éticos. O que isso significa? Significa que ela está a levar isto a sério e vai lutar sujo. O Dr. Jorge já entrou com uma ação a contestar a ordem de proteção, alegando que sequestraste a Mariana e estás a fazer-lhe uma lavagem cerebral. O Dr. António soava preocupado. Rui, eles vão tentar transformar-te no vilão desta história. E como combatemos isso? Com a verdade e com mais evidências. Já consegui contacto com 3 ex-funcionários da tua casa que aceitaram conversar comigo. Aparentemente, eles testemunharam coisas perturbadoras, mas tinham medo de falar. Porque tinham medo. A Sandra ameaçou-os com processos por difamação se falassem qualquer coisa sobre a família. António, preciso de saber. Há uma chance real de eu perder a guarda da Mariana. A pergunta que o aterrorizava foi finalmente verbalizada. Com as evidências que temos, não deveria haver. Mas o Dr. Jorge é imprevisível, e a batalha na comunicação social pode influenciar a opinião pública e até mesmo alguns juízes. O Dr. António pausou.
Rui, precisas de estar preparado para tudo. Na manhã seguinte, Rui acordou com o som do telefone a tocar insistentemente. Era Paulo Castro, do escritório, claramente perturbado. Rui, viste as notícias? Que notícias? Está em todos os sites de mexericos. Magnata da tecnologia acusa a esposa de maus-tratos à enteada após anos de negligência parental. Rui ligou a televisão e encontrou a sua foto estampada no ecrã ao lado de uma foto sorridente de Sandra com Mariana ao colo. Claramente uma imagem antiga, cuidadosamente selecionada. A matéria pintava um quadro devastador, um pai workaholic que descobriu maus-tratos depois de anos de ausência e agora tentava compensar a culpa, destruindo a reputação de uma madrasta dedicada. Papá, por que estás na televisão? Mariana havia acordado e descido as escadas, encontrando Rui a assistir às notícias. Ele rapidamente desligou a televisão. Só umas coisas chatas de trabalho, filhinha. Que tal tomarmos o pequeno almoço? Mas ela já havia visto o suficiente para ficar preocupada. Era sobre mim. Rui ajoelhou-se à altura dela, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mariana, às vezes, quando os adultos discordam sobre coisas importantes, outras pessoas ficam a saber. Mas isso não muda nada entre nós os dois. Está bem. Ela assentiu, mas ele podia ver a preocupação nos seus olhos. A tia Sandra Esteves vai tentar levar-me embora. Ninguém te vai levar embora de mim. Nunca. Rui abraçou-a firmemente. Tu és a minha filha e eu vou proteger-te sempre. Estou aqui, murmurou ele contra os seus cabelos. Sempre vou estar aqui. A promessa ecoou pela cozinha vazia, carregando todo o peso do amor de um pai que havia finalmente acordado para a sua responsabilidade mais importante. O telefone começou a tocar novamente, e Rui viu no visor que eram repórteres a tentar conseguir comentários. Ele desligou o aparelho da parede e pegou no telemóvel, bloqueando números desconhecidos. Mariana. Hoje vamos ter um dia especial dentro de casa. Só nós os dois, sem telefone e sem televisão. Que tal? Ela sorriu, aliviada por ter a atenção exclusiva do pai, longe das complicações do mundo exterior. Eles passaram o dia a cozinhar, a desenhar e a brincar, criando memórias felizes que Mariana levaria para sempre. Mas Rui não conseguia livrar-se completamente da ansiedade sobre o futuro. A batalha legal estava apenas a começar, e ele sabia que os próximos dias seriam cruciais para determinar se conseguiria proteger a sua filha definitivamente. O Dr. António Ferreira chegou no final da tarde com uma pasta cheia de novos documentos. Rui, conversei com os 3 ex-funcionários hoje. O que eles me contaram é devastador. Ele abriu a pasta, revelando declarações juramentadas. Conceição Pereira, que trabalhou como empregada doméstica aqui por 6 meses, testemunhou que presenciou a Sandra a trancar a Mariana no quarto como castigo por derramar água. E os outros? Manuel Rodrigues, ex-jardineiro, disse que várias vezes viu a Mariana a comer frutas que haviam caído das árvores no jardim, escondida. Quando perguntou por que ela não pegava frutas frescas da cozinha, ela disse que não podia. E a Isabel Mendes, ex-babá, que trabalhou aqui por apenas um mês antes de ser demitida, presenciou a Sandra a gritar com a Mariana até a menina chorar. Rui sentia a raiva a crescer com cada testemunho. Porque não me contaram na época? A Isabel tentou. Ela disse-me que tentou ligar para ti várias vezes, mas a Sandra interceptava as chamadas e depois a despediu, alegando que ela estava a tentar causar problemas na família. O Dr. António entregou as declarações para Rui ler. Temos evidências sólidas agora. E isso é suficiente para garantir que a Mariana fique comigo. Deveria ser. Mas o Dr. Jorge já apresentou uma contestação, alegando que todos estes funcionários estão a mentir por vingança contra a Sandra, que todos foram demitidos por justa causa. O Dr. António suspirou. Rui, este caso vai ser mais complicado do que esperávamos. Naquela noite, depois que Mariana adormeceu, Rui ficou acordado no escritório, a organizar toda a documentação do caso. Relatórios médicos, fotografias, testemunhos, os desenhos da filha. Cada peça de evidência representava uma dor que Mariana havia sofrido sob o seu próprio teto enquanto ele estava cegamente focado em construir um império empresarial. O telefone fixo tocou novamente, mesmo estando fora do gancho. Rui percebeu que alguém havia ligado novamente. Era uma voz feminina desconhecida. Senhor Muniz, sou a doutora Fátima Ribeiro, assistente social da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Preciso de agendar uma visita para avaliar as condições de guarda da Mariana. Quando a senhora pode vir? Amanhã de manhã, se possível. É uma avaliação de rotina em casos de denúncia de maus-tratos. A voz da doutora era profissional,
mas Rui detetou uma nota de simpatia. Sr. Muniz, só para que saiba, li o relatório médico da Mariana. A criança realmente sofreu negligência severa. A confirmação oficial do sofrimento de Mariana trouxe uma mistura de validação e dor. Doutora, o que posso esperar da avaliação? Vou observar a interação entre vocês, verificar as condições da casa, conversar com a Mariana em particular. O objetivo é determinar se ela está segura bem cuidada agora. A doutora pausou. Pelo que li no processo, o senhor está a fazer tudo certo. Na manhã seguinte, Rui preparou Mariana para a visita da assistente social, explicando cuidadosamente que uma pessoa muito simpática viria conversar com eles. Ela só quer ter a certeza de que estás feliz e segura, explicou ele. Podes dizer qualquer coisa que estiveres a sentir, está bem. Mariana assentiu, confiando completamente no pai. A doutora Fátima Ribeiro chegou pontualmente, uma mulher de meia-idade com ar maternal e um sorriso gentil. Mariana inicialmente escondeu-se atrás de Rui, mas gradualmente aqueceu-se com a visitante. Mariana, que desenho bonito é este no frigorífico? Perguntou a doutora, observando o desenho da família feliz que haviam colado ali. Eu e o papá fizemos juntos, respondeu Mariana orgulhosamente. Ele disse que posso desenhar onde eu quiser agora. A doutora Fátima sorriu, fazendo anotações discretas. E como te sentes a morar só com o papá? Sinto-me segura, respondeu Mariana imediatamente. Ele deixa-me ajudar na cozinha e nunca fica zangado se eu derrubar alguma coisa. A avaliação continuou por 2 horas, com a doutora Fátima a observar atentamente como Rui e Mariana interagiam. Ela notou como Mariana se aproximava espontaneamente do pai, como riu quando ele fez uma piada, como pediu ajuda naturalmente quando não conseguiu alcançar um brinquedo. Sr. Muniz, posso conversar com a Mariana sozinha por alguns minutos? Rui hesitou, mas sabia que era parte do processo. Filhinha, a doutora Fátima quer conversar só contigo por um tempinho. Vou estar aqui perto, está bem. Mariana assentiu, e ele retirou-se para a cozinha, deixando a porta aberta para que ela pudesse vê-lo. Mariana, podes contar-me como é a tua vida aqui com o papá? Perguntou a doutora Fátima gentilmente. É muito boa. Ele deixa-me escolher a comida e conta-me histórias antes de a dormir, e nunca fica zangado comigo. A menina falava com entusiasmo. E como era antes, quando a tia Sandra Esteves morava aqui? O rosto de Mariana fechou-se ligeiramente. Era mais triste. Ela não gostava muito de mim, acho. Por que achas isso? Porque ela ficava zangada quando eu fazia barulho ou quando derramava alguma coisa. E às vezes, esquecia-se da minha comida. Mariana brincava com as mãos enquanto falava. Mas o papá disse que ela não vai voltar, então agora está tudo bem. Depois que a doutora Fátima foi embora, prometendo enviar o seu relatório em 2 dias, Rui sentiu-se um pouco mais otimista. Mariana havia-se mostrado uma criança feliz e bem ajustada à nova situação, e a assistente social parecia impressionada com a mudança positiva no ambiente familiar. Mas a tranquilidade durou pouco. Na tarde seguinte, o Dr. António ligou com notícias preocupantes. Rui, o Dr. Jorge conseguiu uma liminar a questionar a competência da doutora Fátima para avaliar o caso, alegando que ela tem preconceito contra madrastas. Ele está a tentar anular toda a avaliação. Isso é possível legalmente. É uma manobra válida, embora antiética. Mas tenho uma notícia pior. A Sandra conseguiu autorização para uma visita supervisionada com a Mariana. Rui sentiu o sangue gelar. O quê? Como? O doutor Jorge argumentou que a Mariana está a ser alienada contra a madrasta e precisa de contacto para manter um relacionamento saudável. António, a Mariana tem medo da Sandra. Forçar o encontro pode traumatizá-la ainda mais. Eu sei, mas é uma ordem judicial. A visita será supervisionada por um psicólogo do tribunal em ambiente neutro. Não podemos contestar sem parecer que estamos a tentar esconder algo. Rui desligou o telefone com o coração pesado. Como ia explicar a Mariana que teria que ver Sandra Esteves novamente? Ele encontrou-a a desenhar na sala, tranquila e feliz, alheia à tempestade que se aproximava. Filhinha, preciso de conversar contigo sobre uma coisa. Mariana levantou os olhos dos desenhos, percebendo o tom sério do pai. O que foi, papá? Um juiz disse que precisas de ver a tia Sandra Esteves uma vez, só para conversar um pouquinho. Mas vai ser num lugar diferente, com pessoas que vão cuidar para ficar segura. O rosto de Mariana empalideceu imediatamente. Ela vai levar-me embora. A pergunta saiu num sussurro assustado.
Não, filhinha. Vais voltar para casa comigo no mesmo dia. É só uma visita curta. Rui pegou-a ao colo, sentindo como ela tremia. Mas por que tenho que ver se ela é má para mim? Às vezes, os adultos tomam decisões que as crianças não entendem. Mas o papá vai estar pertinho, à tua espera. Mariana começou a chorar silenciosamente, agarrando-se ao pai. Por favor, papá, não me faças vê-la. Eu prometo ser boazinha sempre. Não vou derramar mais nada. Não vou fazer barulho. Não, não, filhinha, não fizeste nada de errado. Isto não é culpa tua. Rui embalou-a nos seus braços, o seu próprio coração a partir-se. Estou aqui. Sempre vou estar aqui. A visita foi marcada para 2 dias depois, numa sala do Tribunal de Família, supervisionada pela psicóloga doutora Susana Dias. Rui levou Mariana, que estava visivelmente nervosa, apesar dos seus esforços para tranquilizá-la. Lembra-te, princesa, só precisas de ficar lá por 1 hora. E se não quiseres falar, não precisas. Sandra chegou impecavelmente vestida, com um vestido floral que a fazia parecer maternal e inofensiva. Quando viu Mariana, abriu um sorriso que parecia genuíno. Mariana, minha querida, como cresceste? Mas Mariana escondeu-se atrás de Rui, recusando-se a aproximar-se. A doutora Susana Dias conduziu a sessão com profissionalismo, tentando criar um ambiente confortável para Mariana. Mariana, a tia Sandra gostaria de conversar contigo um pouquinho. Podes sentar-te aqui nesta cadeira. Mas Mariana abanou a cabeça vigorosamente, agarrando-se ao pai. Está tudo bem, meu amor, disse Sandra com voz doce. Sei que estás confusa com tudo o que está a acontecer, mas eu amo-te muito e sinto a tua falta. As suas palavras soavam convincentes, mas Mariana apenas se encolheu mais. Não quer falar com ela, sussurrou para o pai. A doutora Susana tentou diferentes abordagens, mas Mariana permaneceu resistente durante toda a visita. Sandra alternava entre súplicas emocionadas e momentos de frustração mal disfarçada. Mariana, tu sabes que eu sempre cuidei de ti, não sabes? Lembras-te de todas as coisas boas que fazíamos juntas? Não me lembro de coisas boas, respondeu Mariana finalmente, a sua vozinha firme, apesar do medo. Deixavas-me com fome e ficavas zangada comigo. A honestidade brutal da criança deixou todos na sala em silêncio. Sandra piscou algumas vezes, como se estivesse a processar que a sua manipulação não estava a funcionar. Querida, estás a confundir as coisas. Eu nunca trancavas o meu quarto, interrompeu Mariana, encontrando coragem na presença do pai, e disseste que eu não podia comer quando derramei água. A doutora Susana Dias fazia anotações rapidamente, claramente impressionada com a consistência do testemunho de Mariana. A sessão terminou sem qualquer reconexão entre Mariana e Sandra. Pelo contrário, a resistência da menina havia-se fortalecido, e as suas declarações espontâneas forneceram ainda mais evidências contra a madrasta. Senhor Muniz, disse a doutora Susana depois que Sandra saiu. Raramente vi uma criança tão consistente nas suas alegações e tão genuinamente amedrontada. O que isso significa para o caso? Significa que vou recomendar ao juiz que as visitas sejam suspensas até que a questão da guarda seja resolvida definitivamente. A Mariana claramente sofre de stress emocional na presença da Sra. Esteves. A psicóloga entregou um cartão a Rui. Se a Mariana tiver pesadelos ou regressões comportamentais após hoje, ligue-me imediatamente. No caminho para casa, Mariana estava quieta e pensativa. Papá, a tia Sandra Esteves não vai desistir, pois não? A pergunta mostrava uma maturidade preocupante para os seus 7 anos. Por que perguntas isso, filhinha? Porque ela estava zangada quando eu disse a verdade. Vi nos olhos dela. Mariana olhou pela janela do carro. Ela vai tentar apanhar-me de volta. Ninguém te vai apanhar, Mariana. O papá promete. Mas, internamente, Rui sabia que a filha tinha razão. Sandra não desistiria facilmente, e a guerra legal estava longe do fim. Que tal fazermos algo muito divertido quando chegarmos a casa? Para comemorar que foste muito corajosa hoje. Posso ajudar a fazer o jantar. Podes escolher tudo o que vamos comer esta semana. Mariana sorriu pela primeira vez desde a manhã, e Rui agarrou-se a esse momento de alegria, sabendo que precisaria de toda a sua força para as batalhas que viriam. Naquela noite, Mariana teve o seu primeiro pesadelo desde que Sandra havia saído de casa. Ela acordou a gritar, suada e assustada. Rui encontrou-a sentada na cama, a tremer. Sonhei que ela me levava embora e tu não conseguias encontrar-me, soluçou ela. Ele pegou-a ao colo, levando-a para o seu próprio quarto.
Queres dormir na cama do papá hoje? Mariana assentiu vigorosamente, aconchegando-se sob as cobertas ao lado dele. Papá, por que é que os adultos às vezes são maus para as crianças? A pergunta era impossível de responder de forma que fizesse sentido para uma criança. Alguns adultos estão magoados por dentro e acabam por magoar outros. Mas isso nunca é culpa da criança. A tia Sandra Esteves está magoada por dentro. Mariana tentava entender o comportamento da sua torturadora através da inocência infantil. Talvez, filhinha. Mas isso não desculpa o que ela te fez. Rui acariciou os cabelos da filha até ela voltar a adormecer, prometendo silenciosamente que moveria céus e terra para protegê-la. O doutor António chegou na manhã seguinte com o relatório da doutora Susana Dias e novidades sobre o andamento do caso. A psicóloga foi muito clara. A Mariana demonstra sinais de trauma quando exposta a Sandra e as suas alegações são consistentes e credíveis. Isso fortalece o nosso caso significativamente. E as manobras do Dr. Jorge estão a ser contestadas uma por uma. Mas ele conseguiu agendar uma audiência de custódia para a próxima semana. É a nossa chance de apresentar todas as evidências de uma vez e pedir a guarda definitiva. O Dr. António parecia confiante, mas cauteloso. Rui, precisarás de testemunhar, assim como a Mariana. A Mariana terá que falar no tribunal. A ideia de expor a filha a mais trauma aterrorizava-o. Provavelmente sim. Mas será em câmara fechada, só com o juiz e os advogados, e haverá uma psicóloga presente para apoiá-la. O Dr. António colocou uma mão no ombro de Rui. Ela é forte, e tem-te do lado dela. Os dias que antecederam a audiência passaram numa mistura de preparação intensa e momentos de normalidade doméstica. Rui ensaiou o seu testemunho enquanto Mariana brincava no jardim, alheia à gravidade da situação. Ele havia decidido não lhe contar sobre o tribunal até ao último momento, para não causar ansiedade desnecessária. Conceição Pereira, a ex-empregada, veio à casa para conhecer Mariana e preparar-se para testemunhar. Meu Deus, como ela mudou, exclamou Conceição quando viu Mariana a rir no baloiço do jardim. Antes, ela estava sempre quieta, assustada. Agora parece uma criança normal. Era assim que ela deveria ter sido sempre, disse Rui, observando a filha a brincar. Senhor Rui, eu queria ter falado antes sobre o que via, mas a senhora Sandra ameaçou-me. Conceição parecia carregada de culpa. Disse que, se eu inventasse histórias sobre ela, me processaria e nunca mais conseguiria trabalho. Conceição, estás a falar agora. É isso que importa. Vou contar tudo no tribunal. Aquela menina merece justiça. Na véspera da audiência, Rui finalmente teve que preparar Mariana. Filhinha, amanhã vamos a um lugar onde um juiz, que é como um rei muito sábio, vai decidir que ficas a morar comigo para sempre. Mariana olhou com olhos arregalados. E se ele decidir que eu tenho que voltar para a tia Sandra Esteves? Isso não vai acontecer. O juiz vai ouvir toda a verdade sobre como a tia Sandra te tratava, e ele vai entender que precisas de ficar segura comigo. Rui pegou-a ao colo. E sabes porquê? Porque vais contar-lhe exatamente o que acontecia, e ele vai acreditar em ti. Vou ter que ver a tia Sandra Esteves de novo. Ela vai estar lá, mas não precisas de falar com ela. Só com o juiz. A manhã da audiência amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o clima refletisse a tensão do momento. Rui vestiu o seu melhor fato e ajudou Mariana a escolher um vestido simples e bonito. Lembra-te, princesa, só diz a verdade. E se ficares com medo, olha para o papá. Vais estar pertinho. Sempre vou estar pertinho. O Tribunal de Família era um prédio imponente, mas acolhedor, projetado para lidar com questões delicadas envolvendo crianças. O Dr. António Ferreira encontrou-os na entrada, carregando várias pastas com evidências. Rui. Mariana. Hoje é o dia. Vamos acabar com isto de uma vez por todas. Na sala de audiências, Rui viu Sandra Esteves pela primeira vez em 2 semanas. Ela estava impecavelmente vestida num conjunto conservador que a fazia parecer respeitável e maternal. O Dr. Jorge Pimenta estava ao lado dela, a organizar documentos com eficiência militar. Quando Sandra viu Mariana, tentou sorrir e acenar, mas a menina escondeu-se atrás do pai. O juiz, Dr. Fernando Guedes, era um homem de meia-idade, com ar paternal e olhos gentis. Esta é uma audiência sobre guarda e proteção de menor. Estamos aqui para determinar o que é melhor para Mariana Muniz. Ele olhou diretamente para Mariana. Querida, sei que isto pode parecer assustador, mas todos aqui querem o que é melhor para ti. O Dr.
António apresentou o caso metodicamente. Os relatórios médicos, os testemunhos dos funcionários, os desenhos de Mariana, o relatório da professora Teresa Lopes, a avaliação da doutora Susana Dias. Cada peça de evidência foi apresentada com precisão cirúrgica. Meritíssimo, temos aqui um padrão claro de negligência e abuso emocional. Conceição Pereira testemunhou com voz firme. Várias vezes vi a senhora Sandra a trancar a Mariana no quarto como castigo. A menina ficava horas lá, às vezes perdendo refeições. Manuel Rodrigues corroborou. A Mariana comia frutas caídas no jardim porque tinha fome. Isso não é normal para uma criança numa casa cheia de comida. A professora Teresa Lopes foi especialmente impactante. A Mariana mudou drasticamente sob os cuidados da senhora Esteves. De uma criança alegre, tornou-se retraída, sempre cansada, frequentemente com fome. Os desenhos dela mostravam uma tristeza que partia o meu coração de professora. Quando chegou a vez do Dr. Jorge Pimenta apresentar a defesa de Sandra, ele tentou desacreditar cada testemunha. Funcionários demitidos com rancor, uma professora que admite não conhecer a dinâmica familiar, relatórios baseados nas fantasias de uma criança. A sua estratégia era clara, fazer de Mariana uma narradora não confiável. Sandra testemunhou com lágrimas nos olhos. Meritíssimo, eu amava a Mariana como se fosse minha própria filha. Tentei discipliná-la com amor, como qualquer mãe faria. Se cometi erros, foi por inexperiência, nunca por crueldade. A sua performance foi convincente, mas Rui notou como ela evitava olhar diretamente para Mariana. Então, chegou o momento mais difícil, o testemunho de Mariana. O juiz chamou-a para uma sala privada, apenas com ele, os advogados e a doutora Susana Dias presente. Mariana, podes contar-me como era a tua vida em casa? Perguntou o doutor Fernando Guedes gentilmente. Com voz pequena, mas firme, Mariana contou tudo. As refeições negadas, o quarto trancado, os gritos, o medo constante. Ela dizia que meninas desobedientes ficavam sem comida, e eu fazia sempre alguma coisa errada. As suas palavras eram simples, mas carregadas de uma verdade que ecoou pela sala silenciosa. E como te sentes a morar só com o teu pai? Sinto-me segura. Ele nunca fica zangado comigo e tem sempre comida quando tenho fome. E ele conta-me histórias antes de eu dormir. Mariana olhou para onde sabia que o pai estava à espera.